paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Paz do Senhor, Deus abençoe. Hoje nós vamos estar falando, mais uma vez estamos aqui com uma palavra. Nós vamos estar falando um pouquinho, recapitulando acerca de Mateus capítulo 3, falando acerca do ministério de João Batista e também falando acerca do batismo de João. O batismo de Jesus, onde João o fez. Então vamos estar fazendo uma breve oração. Senhor, nós te pedimos, Senhor, a tua luz, a tua direção. Traz, Senhor, entendimento, dá a nós, concede a nós sabedoria para compreendermos a tua palavra, os teus mistérios, que nós possamos fluir, Senhor, no teu Santo Espírito e que o teu nome seja exaltado. Alcance esta vida, Senhor, que vai nos ouvir. Cada um, Senhor, começa ministrando por nós e traz também luz e entendimento para todos aqueles, Senhor, aonde este vídeo irá alcançar. Amém? Amém. Então, fazendo uma breve recapitulação acerca do ministério de João, porque o ministério de João também é aplicado a nós hoje, E em João nós vamos ver duas unções, a unção de sacerdócio e a unção de realeza. A unção do sacerdócio, que vem primeira, ela nos dá poder de se achegarmos a Deus, porque então o homem era limitado a se achegar a Deus. Mas uma vez que por intermédio do sacrifício de Cristo, e aqui Cristo ele estava apresentando, então ele ainda não havia sido morto, então havia ainda um ritual. Porém, quando o véu do templo se rasga, hoje a nós, a luz que nós temos acerca do nosso ministério, o ministério de podermos se achegarmos a Deus, ou seja, como sacerdotes, e também a unção de realeza. Então, na reconciliação, nós temos a unção do sacerdócio, se achegarmos a Deus, orarmos, trazermos as pessoas a Deus. A unção de realeza é a unção de poder exercer autoridade, e nós aí manifestamos a Deus as pessoas, em poder. Então, isso brevemente. João, ele era uma voz que clamava no deserto, então ele não era alguém de renome, ele não era alguém, não importava, seu nome, o que importava o seu era nome, a sua mensagem. Mas a mensagem com que ele pregava e que era o anúncio do Cristo, e ele também trazia uma mensagem de arrependimento. João, ele saiu, outro detalhe, João sai do meio do templo, da sinagoga, ele sai desse ambiente, ele vai para o deserto, ele está saindo do ambiente religioso, e como nós falamos, nós precisamos muitas vezes sair de ambientes religiosos para que Deus possa mover, porque nós, na verdade, não provocamos o mover de Deus, nós entramos no mover de Deus, certo? É como a onda, nós não provocamos a onda, mas nós pegamos a onda. Então, a chuva, você não faz chover, você não provoca a chuva, mas você entra na chuva. Então, assim é o mover de Deus. Nós entramos naquilo que Deus está fazendo, porque a obra é dele. Então, isso também é importante. Então, João está saindo do ambiente religioso. Quer comentar? Então, agora um detalhe importante no versículo, eu não falei o capítulo, Mateus capítulo 3. E agora especificamente, eu fiz uma recapitulação geral, vou estar falando acerca do versículo de número 11, onde ele diz que ele não é digno de desatar, aquele que viria após ele não era digno de desatar nem a sandália dos seus pés. Então, ele fala da grandeza de Cristo. E ele era apenas uma voz, ele era apenas aquele que anunciava. E nós hoje estamos também como igreja com o mesmo ministério, porque aqui há um ministério e há uma mensagem. Ministério de sacerdócio e realeza, como eu expliquei, e agora também nós temos a mensagem, que é a mensagem de arrependimento, a qual ele ministrava, e também ele falava do anúncio da vinda do Senhor. Assim como hoje nós
falamos e anunciamos a segunda vinda de Cristo, João Batista estava anunciando a sua primeira vinda. E nós, como igreja, anunciamos a segunda vinda. Então, que isso fique bem claro, nós continuamos esse ministério que João Batista exerceu. Então, por isso que é importante entendermos o seu ministério e a mensagem com que ele pregava. Então, João Batista, ele fala, né, que como que ele vai batizar alguém que é maior do que ele. Só fazer um comentário aqui. É interessante que o próprio Jesus, né, se mostra como maior. Nós vemos isso lá em Marcos 3, 23 a 27. Eu vou ler bem rapidinho para você aqui. Então, ó. E chamando-os ali, disse, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa. E primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Então Jesus mesmo, ele está falando que ele é o mais valente, né? E João fala, como que eu vou batizar alguém maior do que eu? Então Jesus mesmo se declara, né, como grande, né? Certo? Então, assim, e um outro detalhe, Bruno, que eu quero aqui especificar com vocês, é a questão do versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, que ele fala que ele não era digno, como eu mencionei, e que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, o Espírito Santo, que representa o batismo com o Espírito Santo? Representa um batismo de poder. Então, nós não podemos servir a Deus sem poder do Espírito Santo. Nós somos ferramentas limitadas, e eu vou falar mais à frente, porque Jesus é batizado e também ali o Espírito desce sobre ele, e nós vamos compreender essa questão. Mas nós somos ferramentas limitadas para servir a Deus. Se nós não tivermos o poder do Espírito Santo, nós precisamos. E um outro detalhe que ele cita, que é o batismo com fogo. Então ele faz duas citações referente a dois batismos. Há uma interpretação que o batismo com fogo seria o batismo do inferno, porque no versículo 10, o versículo anterior, e o versículo 12, que é o versículo posterior, mencionam um fogo, e esse fogo não é um fogo bom, né? Não tem um propósito bom. Então eles associam isso a esse contexto, mas aqui eu creio particularmente que esse fogo é o fogo da transformação do ser, transformação de caráter. Nós precisamos ser batizados com poder e batizados em nosso caráter, com fogo, transformados. Nem todo aquele que tem o batismo com poder tem o batismo com fogo. Então o batismo com fogo é essencial. E não há também somente o batismo com fogo em transformação sem o batismo de poder. Então os dois, deve haver os dois. Há pessoas que são corretas em seu caráter, no seu viver, uma vida de santidade, mas porém são pessoas mortas. Não colocam muito para fora, não manifestam poder. E outros têm o poder, mas não manifestam caráter. Essas duas coisas caminham juntas. Tanto é que é uma coisa comum da gente ver que muitas pessoas buscam só o poder. Só o poder, mas daí o que adianta ter só o poder, berrar, gritar, falar do poder, falar dos anjos, mas não viver? Então daí não tem valor. Né? O que vai tocar a Deus é você viver o que você aprende aqui. É você viver e você manifestar, porque o Evangelho é poder de Deus. Né? É pessoa sendo curada, é pessoa sendo liberta, mas mais do que isso é eu ser transformado por dentro e eu viver aquilo que me ensina. Então o Espírito Santo nos capacita a viver tudo que está aqui dentro. Ele exige, ele faz as exigências, né? Tem coisas que parecem ser impossíveis de viver, mas ele mesmo nos capacita a viver. E a pressa de buscar poder, a pressa de ser pai de multidões, né? Assim, infelizmente engana muitas pessoas, porque nós até veremos mais à frente acerca desse assunto, né? Sobre aqueles que fizeram muito para o Senhor e não edificaram uma obra nele. E ele vai dizer que não os conhece. Foram pessoas que realizaram grandes prodígios,
em milagres, expulsaram demônios, mas não fizeram para Deus, não fizeram para Cristo, não fizeram em Cristo, fizeram em si mesmos, para a vanglória. Porque se você observar mesmo, Jesus ele veio na terra e o que ele fez? Ele não construiu templos, casas. O que ele fez? Ele fez discípulos. Né? A preocupação dele não era criar coisas grandes, mas sim formar pessoas qualificadas para entrar nesse reino no qual ele está nos ensinando nesse evangelho. Né? E outra coisa, se nós perguntarmos para as pessoas hoje, por exemplo, 80%, 90% das pessoas hoje vão dizer que aquilo que Jesus mais fez foi milagres. E na verdade não. O que ele mais fez foi ensinar. Ele ensinava. Há uma citação que ele vai ficar, Bruno, te cortando, que ele ficou 3 dias ensinando. E as pessoas estavam com fome. Com fome, daí vem um menininho, eles procuram, né? Quem tem, opa, tem um menininho que tem um peixinho ali. E ali dá uma revelação, porque o pessoal estava preocupado, o pessoal pegou o pão do menino, mas não trouxe o menino. E outro foi lá, estava preocupado e trouxe o menino até Jesus. Então assim, Jesus ensinava muito. E no caminho, ele curava. Então no caminho que ele estava ensinando, os propósitos, tinha no caminho, à beira do caminho, alguém clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém necessitado, coxo, cego, aleijado, e ele curava eles. Um velório, né? Ressuscitava, mas ele não estava ali para isso. Esse era um plano, mas ainda havia um propósito. E os propósitos, até postei hoje, né, no Face, ali, que os propósitos de Deus são maiores que os nossos planos. Os nossos planos são uma finalidade para executar um propósito. Então o propósito de Deus vai frustrar os nossos planos. Sim. Porque o propósito é mais poderoso do que os planos. Então, Jesus mostrou isso. E agora, você ia comentar ou nós vamos entrar Vamos ler o batismo de Jesus. O batismo? Vamos entrar então no batismo. Agora nós vamos dar início. Fizemos uma recapitulação. Falamos acerca aí do ministério de João Batista. Agora nós vamos estar lendo Mateus capítulo 3, o versículo 13 até o versículo 17. Amém? Então, ó, versículo 13. Naqueles dias Jesus foi a Galileia, até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo de mudar de ideia, dizendo assim: eu aqui preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Verso 16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. 17. E do céu veio uma voz que disse: esse é o meu filho querido, o amado, a quem me dá muita alegria, a quem me compraz, a quem me alegra, conforme essa tradução, né? Amém? Então assim, vamos parte por parte aqui, versículo por versículo, para nós pegarmos algo assim. Isso é interessante, esse formato que nós estamos passando, versículo por versículo e palavra por palavra. Então, no versículo 13, veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Versículo 14, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu queria ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus, ele diz para João que era necessário que se cumprisse toda a justiça. Então, a palavra-chave aqui é a justiça, é o cumprimento da justiça. O que seria a justiça ou o cumprimento dela? Nesse sentido, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E nós devemos caminhar segundo esses planos, esses propósitos determinados por Deus. Então, Jesus, na condição de homem, ele tinha que passar pelo batismo, assim como todos os homens.
Então, como ele se fez homem, ele tinha que cumprir a justiça. Ele, mesmo sendo Deus, não estava isento de cumprir e de obedecer. Então, Jesus estava obedecendo ao Pai. Amém. Quer comentar nesse ponto? Então, na Bíblia, cumprir a justiça é seguir, é fazer as coisas do jeito de Deus. Se Deus falou que para entrar no reino tem que ser batizado, então Jesus, mesmo sem ter pecado, foi e se batizou. Né? Cumprir a justiça é andar no centro da vontade de Deus, amém? Outro ponto acerca da justiça de Deus, da palavra de Deus, é o seguinte. A palavra de Deus, a vontade de Deus e a obediência, ela funciona como uma chave. Então, cada chaves que abrem portas, cada porta tem uma chave específica. A chave é menor que a porta, mas a chave prevalece sobre a porta. Então, quando nós obedecemos, nós estamos abrindo uma porta no mundo espiritual. Quando nós cumprimos e obedecemos acerca do batismo, o batismo é uma porta no mundo espiritual. É necessário se fazer. Então, através da obediência, nós estamos debaixo da vontade do senhorio de Deus, sem pular, sem avançar degraus. Nós estamos diante do seu favor, do seu querer, e por esse motivo nós vamos agora compreender que 3 coisas vieram sobre Jesus e que 3 coisas de suma importância virão sobre nós através da obediência. O que são estas coisas, essas 3 coisas? Após ele cumprir a justiça, 3 coisas vêm sobre ele. A primeira é que o Espírito do Senhor, os céus se abriram. Primeiro ponto, os céus se abriram, versículo 16. Segundo, ainda no versículo 16, o Espírito desceu. E no versículo 17, uma voz foi liberada do Pai acerca de Jesus. Então, eu queria comentar acerca dessas 3 coisas que são importantes em nossa vida e o que nós precisamos ter. Primeiro, céus abertos. Céus abertos através do cumprimento da justiça, da obediência. Agora, o que é céus abertos? Céus abertos representam para nós o favor de Deus. Como é difícil nós fazermos coisas para Deus sem o seu favor, sem a sua graça, na nossa força, sem o seu querer, sem a sua vontade. Isso é uma escravidão, se torna escravidão e não passa de ser uma religião quando nós estamos fora do favor de Deus. E quantas pessoas você vê escravas que estão apanhando, sendo destruídas, massacradas, oprimidas, porque elas estão fazendo na sua própria força. Não há graça na vida delas, não há favor de Deus na vida delas, porque os céus não estão abertos, porque os céus não se abrem com dinheiro, os céus não se abrem com fama, os céus não se abrem com multidão, os céus se abrem através da fé. A fé que crê na justiça, a fé que crê no Cristo, a fé que crê na palavra de Deus. Então é essa fé que abre os céus. Amém. Então, como você falou, abriram-se os céus. Então, para se abrir o céu, primeiramente nós temos que cumprir a justiça de Deus, que é andar no centro da sua vontade, né? Andar no centro do seu querer. Ali em Lucas capítulo 3, verso 21, vamos ver aqui. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então aqui em Lucas acrescenta que Jesus estava orando ao ser batizado. E quando o céu se abre, né? Então a oração de quem cumpre a justiça, ela tem o poder de fazer isso. Ela tem o poder de fazer o céu se abrir sobre essa pessoa.
a da autoridade. Isso, amém. Né? Que é o resultado, né, de uma pessoa que tem o batismo com com fogo, né? Sim. O batismo de caráter que uma pessoa que vive vai ter autoridade, né? Por isso que Tiago fala, né, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração de qualquer um, não é a oração de quem vive de qualquer jeito. Né? É algo bem interessante isso, né? Então a oração do justo pode abrir o céu. Amém? Então, e o segundo ponto, que é o Espírito veio sobre ele. O Espírito desceu, né? como uma pomba, né? Então, primeiro, os céus se abriram, porque ele cumpriu a justiça, ele foi obediente. E segundo, o Espírito desceu. Aí aqui entra o batismo de poder, que nós precisamos, que nós necessitamos para não sermos ferramentas limitadas. Quem opera tudo em todos é o Senhor. Então, sem poder, somos ferramentas limitadas. Precisamos do poder do Espírito Santo. Amém. Para nós sermos, para que ele possa operar. O Espírito Santo, ele trabalha dentro e fora. Ele atua dentro como fruto e fora com poder para executar algo, como dons. Dentro fruto, fora dons. Interessante isso. Então eu costumo dizer que, na verdade, dentro é o batismo de fogo, no caráter e no fruto. Porque no caráter você, por intermédio do batismo com fogo, você manifesta o fruto do Espírito. E aqui, quando você tem o batismo de poder, você manifesta dons. Amém. Então, quando nós cumprimos a justiça, também os céus se abrem quando você ora, e também o Espírito de Deus repousa sobre você. Aqui é a simbologia como uma pomba desce, né? Mas porque o que acontece? Deus, ele não vai colocar o seu Espírito em qualquer coisa. Eu tenho que andar conforme a vontade dele, conforme o querer dele. Por exemplo, você tem alguma coisa muito valiosa na tua casa. Você vai deixar na mão de qualquer um? Você vai deixar em qualquer canto? Né? Uhum. Então nos fala, quando o Espírito desce, ele desce porque nós cumprimos também a justiça. Amém? E o terceiro vai falar sobre a palavra liberada. É liberada uma palavra do céu. E tudo que eu e você precisamos é de uma palavra liberada da parte de Deus. Se Deus falou, acontece. Tudo que nós precisamos é de uma palavra da parte de Deus sobre a nossa vida. Eu creio que você pode comentar melhor aí. Então, e ainda eu queria colocar aqui, destacar algo. Acerca aí então, na verdade, então o Espírito, ele atuando dentro e fora, e quando eu cito o fruto do Espírito no singular, eu não estou errado, porque algumas pessoas dizem frutos por serem mais de um. Uhum. Mas na verdade o fruto, ele é fruto, a Bíblia fala que é fruto no singular e não no plural. Porque da onde provém todos, ele provém do amor. Então o amor, ele vai liberar todos os outros. É como a fruta, a banana. A banana tem várias. Tem a banana maçã, tem a banana prata, tem a banana terra. Então, tem, assim como a laranja e outras frutas, tem o fruto do Espírito é a mesma coisa. Ele é o amor que vai desencadear todas as outras coisas, né? Como domínio próprio, como paciência, longanimidade, benignidade. Então, assim, e a terceira coisa que nós vamos observar foi acerca de uma palavra. Então, nós temos agora uma palavra provida do Pai, uma palavra provida de Deus,
que é o que Cristo teve e o que também nós temos ao cumprirmos a vontade de Deus. Então, ou seja, cumprimos a justiça. Você reparou que é um degrau? São degraus. Primeiro, cumpriu a justiça. É nessa ordem que tem que viver. Segundo, os céus se abriram. Por quê? Você cumpriu a justiça. Os céus se abriram. Depois que os céus se abrem, a pomba desce. O Espírito desce. Porque ele tem um propósito. Os céus se abriram para um propósito. Para executar um propósito. Tudo isso depois de você cumprir a justiça. Né? Você observa que é tudo depois de você cumprir a justiça. Andar segundo a vontade de Deus. Então, obediência. Obediência, cumpre a justiça. Céus se abrem sobre a sua vida. O que é o céu? O favor de Deus sobre a sua vida. E depois o Espírito desce, porque você precisa do favor, mas você precisa também de poder. Necessitamos de poder. Então o Espírito desce para te dar poder para você poder caminhar e executar o propósito, os planos também, né, ao decorrer desse caminho para a execução do propósito que provém de Deus. E como você agora recebeu o poder, está debaixo do favor, está vivendo em obediência, agora você tem uma palavra. O que seria a palavra? A palavra, Bruno, seria uma direção para que nós não fizéssemos, ou melhor dizendo, para nós não fazermos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então aqui ele estava, este é o meu filho amado. E o que Jesus disse para nós? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então sereis conhecidos por aqueles que amam a palavra de Deus. Então quando nós amamos a palavra de Deus e vivemos em obediência, nós somos amados dele, nós somos conhecidos dele. Porque uma coisa é você conhecer a Deus, ter experiências, e todos podem ter, mas outra coisa é você ser conhecido de Deus. É Deus. Então aqui Deus estava dizendo: eu reconheço Ele, eu estou liberando Ele e lançando uma palavra sobre a vida dele para que ele pudesse caminhar mediante a sua palavra. E aqui todo o propósito de Cristo foi a cruz. Ali estava o propósito, o caminho que ele iria percorrer, os sofrimentos, as dificuldades que ele iria passar, o que ele deveria cumprir, ensinando e por fim curando, e no final ele deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, vencendo ele mesmo, Satanás, vencendo a morte, pisando na cabeça da serpente, de uma forma definitiva. Aleluia. Então, até aqui. Amém. Então, observe ali, né, que Deus fala: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. O interessante é que, se você observar, aqui está no início do ministério de Jesus. Aqui ainda ele não tinha curado ninguém, aqui ainda ele não tinha se entregado, aqui ainda ele não tinha sido tentado e mostrado a sua fidelidade a Deus, né? E Deus já o vê como o filho amado, né? Por quê? Porque Deus sempre acompanhou ele desde o início, né? Desde quando ainda era só um carpinteiro. As palavras se referem ao gozo do pai de contemplar os anos anteriores do seu filho, né? Mesmo antes dele ser dele viver tudo o propósito ali de Deus, ali de vencer o mundo. E isso nos faz ver que assim é conosco também, pois ele contempla nós desde quando nós estamos iniciando. Ele não vai conhecer você só quando você tiver um nome conhecido, só quando você fizer uma coisa grande. Ele te conhece já desde o teu começo, desde você pequenininho, desde antes, né? Você já é escolhido desde antes. O urso, o leão, sim, né? O leão que você mata por dia. Né? Deus conhece os leões que você mata por dia. Ele não é chamado de filho amado depois que ele fez
todas as grandes coisas que ele fez, mas já... Depois haverá um gigante, depois haverá um gigante. Mas os leões ninguém vê. Os leões é no oculto. Mas é os leões que te preparam, é as batalhas com os leões que te preparam para você vencer o gigante, para você enfrentar o gigante e ter vitória sobre o gigante. Porque o leão nos fala das pequenas experiências que nós temos com Deus. Deus está presente nas pequenas experiências. Deus está conosco ali. Mesmo não tendo ninguém por perto, ele está ali, né? E nesse mesmo versículo nós vemos mais uma coisa. Aqui nós vemos a Trindade, né? O Pai libera a palavra, o Espírito desce e o Filho na posição. Então aqui é a primeira vez que vai aparecer a Trindade aqui no Fala de novo, como é que é? O primeiro, o Pai libera a palavra. Segundo, o Espírito desce. Terceiro, o Filho na posição. Vê que benção, hein? Então nós precisamos do céu aberto, resumindo sobre a nossa vida, da unção de Deus e da sua palavra sobre nós. Amém? Amém? Então nós encerramos a palavra aqui? Encerramos o capítulo 3 e o nosso próximo assunto será o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, onde vai falar dos 40 dias ali da tentação de Jesus. Amém? Esperamos você ali. Deus abençoe. Deus abençoe.